Então, hoje, o problema que a gente tem é que não é mais interessante para muitas pessoas contribuir com a Previdência Social. Ir para o INSS já é problema, porque só se vê coisas ruins. O pessoal já queria começar assim com a polêmica. Porque, né, a gente tem que causar, que é o Com seguinte. certeza. Eu vejo um problema na Previdência brasileira no período que o Brasil ele é muito amplo. Eu não vejo boas gestões de governo e, infelizmente, más gestões geram problemas sociais terríveis. Com certeza. E eu vejo muitas vezes que a Previdência é usada para corrigir problemas de más gestões de governos. Como, por exemplo, pensão para filhos de militares. Houve incidentes de guerra, houve. Essas pensões elas são aplicadas em outros países da forma que é aplicada no Brasil. Mas gera um problema social para a família. A gente entende. Mas isso é problema da Previdência ou é problema de outro setor? Exemplo. Países escandinavos e ibéricos você tem a aposentadoria de homem e mulher em paridade. Aqui, a mulher ela contribui menos e aposenta mais cedo. Matematicamente, então a Seguridade é arrecada no valor inferior. Aí você fala, Bruno, a mulher ela faz jornada dupla, ela tem outras questões sociais. Mas é a Previdência que tem que resolver as questões sociais? Porque no final, mesmo ela aposentando mais cedo, ela já aposenta com baixa qualidade de vida, porque a gente vive no Brasil. Então, normalmente, uma mulher tentando se aposentar, ela já tem inúmeras doenças. E ela vai poder usufruir pouco esse tempo. Porque não foi tratada essas desigualdades sociais antes da aposentadoria dela. O que é que eu tô querendo trazer como síntese? Até quando... Isso, eu estou certo, eu estou errado, é com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito. Porém, eu tenho essa visão de que muitos governantes colocam no colo da Previdência problemas derivados de sua má gestão. Por quê? Se nós conseguimos estabelecer um programa econômico melhor para o desenvolvimento feminino, por exemplo, as mulheres não precisariam aposentar no mesmo tempo que os homens. Poderiam aposentar no mesmo tempo que o homem, porque a gente conseguiria melhorar a qualidade de vida. E muitos países implementaram isso. Mas eu vejo essa má gestão, essa má vontade, muitas vezes, de estudar um tema que é muito profundo, muito complexo. E a gente tem que analisar também a elite intelectual de nosso país, que está no topo tomando essas decisões pela gente, se também são capazes de fazer isso. E eu vejo que Previdência é uma área que tudo que é problema, que o governo consegue resolver, fala, não, coloca no colo da Previdência, gera uma pensão, alguma coisa, ou uma disparidade de contribuição e vamos resolver. E, na minha opinião, isso gera problemas terríveis a longo prazo. Porque vai ter que aumentar a contribuição, vai ter que tirar de outras áreas. Isso ocorre, não ocorre, é delírio meu, tá certo, tá errado. O que é pra vocês? Nanda. Olha, no meu pensamento, realmente existe muita coisa que se tira da Previdência que não deveria ser retirado. Um exemplo disso mesmo é a DRU, né? Que são as desvinculações das receitas da União, né? E o que acontece? Essa DRU é um sistema que permite que o governo tire até 30% desses valores que são da Previdência para utilizar para outros fins. Então, assim, eu acredito, inclusive, falando a respeito de déficit ou superávit da Previdência, que o grande problema é a pessoa que está sem condição de se manter. Joga para a Previdência. E tudo vai para a Previdência. Só que a Previdência ela já não tem mais a atenção do que tinha antes, muito menos o financiamento que tinha antes. E aí, quando a gente entra, por exemplo, na questão militar, a gente já entra numa legislação específica. Não é a regra geral, não é o regime geral de previdência. Já é um regime próprio, né? Principalmente, aí eu vou falar uma experiência minha pessoal da questão da Bahia. Quando se fala em mexer com caixa de previdência na Bahia, militar, enfim, que seja, é uma complicação. Você vai tomar um tiro. Eu tô falando, não, olha. Mas na verdade, eu estou defendendo o trabalhador baiano que contribui para essa caixa. Né? Então, vamos pegar assim, ó, tudo que se vai resolver na questão da previdência do regime próprio da Bahia tem uma complicação a mais. Tá? Seja por posicionamento da Bahia, seja por posicionamento de servidores, enfim, não vou entrar no mérito aqui para apontar dedos, mas a gente sabe que comparado até mesmo ao INSS, a Bahia nesse ponto, que eu falo por experiência própria, não sei de outros estados, mas a Bahia nesse ponto ela já tem um déficit maior. E aí você entra no ponto das mulheres, né, na questão dessa divisão. A visão ela é histórica também, a gente tem uma construção histórica, a gente sabe de toda essa condição, mas hoje o que a gente tem é uma expectativa de vida mais alta e uma qualidade de vida mais difícil de ser mantida. Antigamente, vamos dizer que evolui muito a tecnologia, tudo bem, mas tudo ficou mais caro. Convenhamos que hoje um salário mínimo para a pessoa viver dignamente não é o suficiente. A pessoa sobrevive, a pessoa não vive. Então a gente tem diversos problemas que vai aí. Equiparar homem e mulher é viável? Não acho viável a depender da função exercida, porque a gente tem que observar que são peculiaridades e peculiaridades. Então, homem tem características diferentes na questão de labor e mulher também. Então, a gente pega isso. O que é importante é dizer que hoje não existe essa diferença, digamos, na questão de previdência, de benefícios de equiparação salarial. Então, exercendo a mesma função,
ela vai ter benefícios maiores, até mesmo por uma questão histórica e por uma questão que a gente sabe muito bem que as mulheres elas têm que lidar com diversas outras coisas. E a estimulação agora é para ingressar essas pessoas, para trazer essas pessoas de volta para a contribuição da Previdência. É interessante, voltem para cá. Então, hoje o problema que a gente tem é que não é mais interessante para muitas pessoas contribuir com a Previdência Social. Ir para o INSS já é problema, porque só se vê coisas ruins e aí fala, eu não vou entrar nisso, eu vou para uma caixa privada, eu vou para fazer uma instituição privada que é mais vantagem e é mais garantido, porque a verba lá presente, ela é reinvestida e eu sei que meu dinheiro está lá. E aí tem essa inconstância e esse medo até mesmo da Previdência acabar. Que há muito tempo a gente escuta isso. Nossa, a Previdência vai acabar, a Previdência está quebrando, o rombo é de milhões, não vai conseguir. Então, é uma bola de neve. Eu acredito que esse discurso ele ganhou muita força quando a Grécia quebrou. Não tinha dinheiro para pagar aposentado. Sim. Quando teve a quebra da Grécia, na época, acho que foi quando todo mundo alarmou, porque o sistema previdenciário da Grécia era muito parecido com o brasileiro. Então, acho que ali realmente acho que foi quando o brasileiro só falava de Previdência. Antes disso, acho que ninguém nem citava. Ia lá achar que sacava no Bradesco, na Caixa e tudo mais. Mas quando um país conseguiu quebrar isso, o que é quebrar a Previdência, pessoal? É literalmente você saca salário, você não tem salário pra sacar. Acabou, o Estado ele não conseguiu manter. Isso. Inclusive, bom citar que Bahia e Rio de Janeiro, eles pegaram empréstimo da União pra poder quitar a Previdência, deram calote na União. Não pagaram e teve até a votação pra poder perdoar a dívida. Receberam perdão de dívida. Então, assim, até quando... E lembrando, gente, dinheiro não nasce do nada. Então, quando o nosso estado dá calote, as pessoas pobres de outros estados estão pagando esse imposto para poder compensar. Então, a gente também tem que ter a solidariedade com as pessoas de outro estado também. Criar políticas públicas até para fazer as pessoas contribuírem mais para a Previdência. Sim. A questão que eu levantei da questão da mulher em si foi porque, na minha opinião, é dever do Estado... Você fala, Bruna, é questão de machismo, por isso a mulher tem que apostar mais cedo. Ela aposentando, você não vai resolver o problema que ela passou a vida toda sofrendo. Minha questão é, se nós temos um problema específico que gerou ela ter que aposentar mais cedo, nós vamos resolver esse problema. E eu não vejo problemas políticas públicas em si batendo nessa tecla. Não estou dizendo cortar a Previdência, mas para que no futuro a gente consiga equiparar. Sim. Tá? Como falaram, joga no colo da Previdência. Pode comentar, o que você queria falar? É isso que eu acredito que aí é já ir no cerne do problema, né? O que você está querendo dizer realmente. Aí já não é nem problema da Previdência. O problema é da gestão no sentido geral. Mas caiu no colo de vocês. Da cultura, do sistema, então é algo mais difícil também de se quebrar. E são várias décadas, não sei. E mesmo que demore, a gente tem que começar, na minha opinião. Precisa se falar, né? Exatamente. E já é um prazer ter vocês aqui debatendo esse assunto, que é uma coisa que é pouco comentada. Sim. E quer fazer uma votação, Vitor? Eu queria pegar o gancho aqui da discussão. Se deixar lá empolgando, eu fiquei quieto aqui, eu tava só prestando atenção. É porque o papo realmente estava bom. Mas eu queria pegar o gancho aqui. Você trouxe toda essa construção histórica da Previdência e vocês dois elencaram toda essa situação de como a Previdência é constituída no Brasil. Só para esclarecer melhor aqui para quem esteja acompanhando a gente, num linguajar um pouco mais leigo, quem hoje contribui para a Previdência não está ali depositando dinheiro numa poupança que vai estar aguardando ela no decorrer da vida para no futuro ela retirar aquele dinheiro. Como a doutora trouxe, quem contribui para a Previdência Social está ajudando a custear quem hoje está ativo recebendo o benefício. Só que o que acontece? Como você trouxe, quando esse modelo que o Brasil adotou, que é justamente o modelo que na Grécia teve todos esses problemas, a gente vivia uma situação em que tinha uma arrecadação grande, havia condições econômicas do governo manter esse formato, só que, como vocês mesmos citaram, a gente está vivendo uma realidade de mudança da pirâmide etária. E, para mim, esse é o maior desafio que a gente tem que pensar quando se fala em Previdência. A gente está vendo tanto uma redução na taxa de natalidade do Brasil, quanto o envelhecimento da população. As pessoas vão viver mais, vão depender de mais tempo recebendo os benefícios previdenciários. E tem outra situação inusitada agora, que é o risco que a gente tem aí nas próximas décadas de perder diversos postos de trabalho pelo avanço da tecnologia. Provavelmente todos esses postos mais tradicionais vão acabar migrando para empreendedores, para trabalhadores autônomos, que muitas vezes não vão contribuir até por uma questão de desinformação. Mas o que acontece também, Vitor, é que a gente vê uma questão de a população está adoecendo. E aí estão aparecendo diversas doenças novas, onde a medicina em si ela está tentando entender. A Previdência não estava preparada para lidar com isso. E aí a gente fica naquela briga, né? Aquele cabo de guerra. Tem doenças novas, a medicina não sabe o que é, a Previdência não pode abarcar. E aí vem uma guerra, né? E aí a gente vê pessoas jovens já acometidas com diversas doenças que você só vê em pessoas com a idade mais avançada. Então você fala assim, meu Deus do céu, a que ponto estamos chegando?
a que ponto até mesmo o trabalho está sendo negligenciado por parte dos empregadores para estar chegando a esse ponto de pessoas de 20, 30 anos já estarem pedindo auxílio-doença, por exemplo, né? Então é muito complicado a gente observar, além desses fatores que você falou, ainda vem mais um, que é a sociedade está doente. E aí, o que a gente vai lidar com? Pode falar? A questão da saúde mental mesmo, muitas vezes a gente vê jovens com depressão, ansiedade, que gera o benefício de auxílio-doença, pode gerar esse benefício. Então, mesmo que ele seja jovem ali, que hipoteticamente estaria trabalhando para ajudar a custear a previdência, ele vai estar, como se diz, né, encostado. Isso. E assim, e vocês estão remetendo, na minha opinião, que é o grande desafio da Previdência. Por quê? A tecnologia avança, as pessoas vão ver mais. Cada geração. Sim. Só que, por exemplo, só falar, na Dinamarca, o pessoal aposenta com 80 anos, homem e mulher. Só que a qualidade de vida de um dinamarquês, de um brasileiro, tem o melhor IDH do mundo e de um brasileiro, É totalmente tem uma diferente. pesquisa da OMS que mostra de 7 a cada 10 idosos do Brasil tem doenças crônicas. Sim. Então, a qualidade de vida do brasileiro é muito inferior à maior parte dos países. Então, a tendência de nós termos doença cedo é muito maior. Sim. Morremos também, baseado em índice de homicídio, essas coisas também é muito maior. E a Previdência ela vai ter que abarcar. O Lula é obrigado a abarcar essa situação. Então, para mim, o grande desafio é, primeiro, convencer a população, ensinar a população o que é Previdência quando ela usa, convencer a população a contribuir, convencer a população a melhorar sua condição de vida, baseada em suas comodidades, né, o que ela pode de sua vida. Sim. E, no futuro, mostrar para ela algum cálculo que demonstre que previdência é para teto pós-trabalho. Que a pessoa que apresenta, ela continua trabalhando no Brasil. Sim. Que é outra situação, ela não contribui, ela continua trabalhando, Você tá falando... vai adoecer ainda mais. E... Só tava dando a luzinha, assim, porque hoje em dia, nós previdenciaristas, a gente trabalha muito com o planejamento previdenciário. Sim. Que é justamente para demonstrar para o trabalhador a importância dele se planejar até mesmo para ver como ele vai realizar esses pagamentos, verificar de que forma quanto ele vai pagar mensalmente e o que ele vai receber ao final. Então, é demonstrando também por meio do planejamento previdenciário a importância de se contribuir. Uhum.